nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Pega as suas Bíblias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo em Mateus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 8. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Que homem é esse, né, irmãos? Que o vento e o mar lhes obedece. É Jesus Cristo, né, irmãos, o Nazareno. É esse homem que nós, esse Deus que nós estamos aqui nesta noite adorando a Ele, igreja. Glória a Deus, aleluia. Há muitos, né, louvado seja Deus, que vai pelo estudo e fala: mas o vento, louvado seja Deus, ele se movimenta por causa disso, por causa daquilo. Mas o vento, né, irmãos, louvado seja Deus, é tudo criação de Deus e não tem explicação. Às vezes o homem quer explicar tudo, mas a Deus ninguém explica, irmãos. As coisas de Deus são mistério, louvado seja Deus, aleluia. É por isso que muitos acham: eu tenho uma sabedoria porque eu entendo. Mas a sabedoria do homem é loucura para Deus, irmãos. Bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que ele é sábio, mas na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem de Deus. Ele pode não saber ler, ele pode não saber escrever, mas quando ele abre a sua boca, louvado seja Deus, aleluia, ele tem o privilégio de falar as palavras vindas do trono de Deus, a qual nem o estudado tem. Glória a Deus, aleluia. Porque o estudado ele pode ter, irmãos, ler a Bíblia de capa a capa. Vocês pensam que esses estudiosos não conhecem a Bíblia, irmãos? Conhecem a Bíblia, conhecem a letra, mas não conhecem o poder de Deus, né? Louvado seja Deus, porque essa palavra aqui é um mistério, irmãos. Essa palavra ela é viva. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você lê ela com seu coração na ignorância, com seu coração no pecado, sem querer ter um arrependimento verdadeiro, você vai ler, mas você não vai entender. Quando às vezes muitos de nós pegou a Bíblia para ler antigamente, nós não entendia. Mas Senhor, por que eu leio a Bíblia, Deus, eu não entendo? Mas quando nós quebramos o nosso coração: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero me aperfeiçoar. Senhor, eu quero me consertar na tua presença. Você pega a Bíblia para ler e você vê como Deus desvenda os seus mistérios diante da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Você vê como Deus ele te faz entender aquilo que você tanto lia e não entendia. Como Deus ele te dá o discernimento. Louvado seja Deus, aleluia. É porque, irmãos, quem convence o homem e a mulher é o Espírito Santo de Deus. E quando o homem e a mulher estão com seu coração aberto para Deus, o Espírito Santo entra e ele começa a te convencer. Mas se o seu coração não estiver aberto querendo um arrependimento, você vai ler, mas o Espírito Santo não vai fazer a sua missão. Porque como que ele vai te convencer se você não dá lugar? Como que Deus vai convencer ali o estudioso se ele não está dando lugar para Deus? Ele está querendo entender o porquê disso, o porquê daquilo, para tentar explicar fisicamente, humanamente. Mas as coisas de Deus não se explicam, né, irmãos? Baseados em fatos humanos, porque são mistérios de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor
grande poder de Deus, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Quantas das vezes você também já esteve num momento de desafio, de perigo, e o Senhor foi lá com o braço forte, com mãos poderosas. Louvado seja Deus, e honrou a sua fé, e você testemunhou um milagre, aleluia, através de você confiar em Deus, através de você ter a sua fé em Deus. Louvado seja Deus. Porque só tem testemunho para contar, irmãos, aquele que crê. Se você não crê, você vai falar o quê, irmãos? Vai vir a prova, você não vai passar na prova. O Senhor vai te provar, mas você não vai ser aprovado. Você vai testificar o quê? Mas quando você tem fé no Senhor Jesus Cristo, no Deus que te chamou, no Deus que você serve, você vai passar pelo momento de prova. E quando você passar pela prova, você vai gemer, você vai chorar, você vai falar: Senhor, eu não aguento. É como aquela palmeira, né? A palmeira, ela é bem enraizada, a sua raiz é muito profunda, irmãos. E pode vir o vento que for, ela deita todinha na hora que vem o vento. Mas quando o vento passa, a palmeira está de pé novamente. Assim a vida do homem, assim a vida da mulher que teme a Deus e confia no Senhor Jesus Cristo. A prova vem na sua vida. Muitos pensam: ele caiu, ela desistiu, ele desistiu. Mas quando pensa que não, está o crente lá mais firme do que nunca. Ele está firme e forte na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória seja Deus. É por isso que o cristão tem que, irmãos, aleluia, construir a sua casa na rocha. Qual é o mistério, irmãos, de nós construir uma casa em cima da rocha? Quando você vem para Jesus, você estrutura a sua vida na palavra de Deus, na doutrina de Deus e na obediência a Deus. Quantos crentes que aceitaram Jesus da igreja, que não prega doutrina e não foram para frente, irmãos, desanimaram ou então está até hoje enganado. Poucos que dão lugar para Deus, Deus vai lá e convence e faz a obra completa. Mas a maioria que começa, louvado seja Deus, não tem estrutura, e quando vem a tempestade eles caem. Por quê? Porque estavam começando a fazer a casa na areia, irmãos. Para a casa não cair, você tem que firmar a sua casa na rocha. E que rocha é essa, irmãos? A rocha é a base de tudo. Louvado seja Deus. Quando você vai firmar a sua vida com Deus, eu vou procurar um caminho facilitado, uma igreja que aceita fazer o que eu quero, uma igreja que aceita eu usar o que eu gosto, um pastor que prega aquilo que eu também gosto de fazer. Errado, irmãos. Nós temos que procurar uma igreja, louvado seja Deus, aleluia, não aquela que está mais próxima da nossa casa, como diz, né? Mas aquela que está mais próxima da palavra de Deus. Aquela igreja que prega contra o pecado, contra a vaidade, aquela igreja que prega exatamente aquilo que você gostava de fazer, é essa que você tem que ficar. Louvado seja Deus, aleluia. E você vai formar toda aquela estrutura, a sua vida vai ser reconstruída. O que você fazia, você não faz mais. O que você praticava, você não pratica mais. A vida que você andava vivendo sem compromisso, não tinha compromisso de fazer um jejum, não tinha compromisso de fazer uma oração, não tinha compromisso de esforçar para buscar a Deus. Quando você passa a vir ser servo de Deus na igreja, você tem essa instrução e você passa a abordar tudo isso em sua vida. E assim sua casa é edificada, irmãos. Sua casa é edificada, não é naquela areia, não é naquela coisa que você acha que está servindo a Deus, mas não está. Você está com sua casa edificada na palavra de Deus, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque o que firma, irmãos, crente na igreja, não é pastor dando tapinha nas costas, igual muitos vêem por aí, não, né? Eu estou naquela igreja porque o pastor é muito bonzinho. Pastor bonzinho é aquele que prega a verdade para a sua alma não perecer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque aquele que diz que ama, irmãos, mas está vendo você indo para o inferno e ele não prega a verdade, isso não é amor, irmãos. É um amor fingido, louvado seja Deus. São condutores cegos, estão guiando outros cegos. Eles estão perecendo e ainda estão guiando aqueles que estão seguindo eles também a perecer. É como o Senhor falou, né? Fariseus hipócritas percorrem o mundo inteiro à procura de um prosélito, e quando o encontra faz réu do inferno 2 vezes mais. Evangeliza, faz culto nas praças, nas ruas, vai nos hospitais em busca de uma alma, e quando consegue faz réu do inferno muitas vezes mais. Por quê?
Porque a pessoa, quando ele vai para a igreja e aprende errado, irmãos, é só Deus para tirar da mente, do coração. Porque aprende errado e crê que a verdade, que a menina aprende errado e acredita que o erro é a verdade, não é, irmãos. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Se quer entrar no céu é através da verdade. E que verdade é essa? Renuncia a si mesmo, renuncia o seu eu, renuncia a sua vontade, para de fazer aquilo que você quer e passa a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Passa a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ah, não, menina, mas eu gosto de me vestir assim. Eu não quero saber da forma que você quer se vestir, nem da forma que eu quero me vestir. Eu quero saber da forma que Deus quer que nós nos vistamos. A forma que Deus quer que nós nos portamos na sua presença. Porque não é nós que mandamos em nós mesmos, igreja. Ou é Cristo que manda em nossa vida, aleluia. Porque se é Deus que manda em nossa vida, se é o oleiro que manda no vaso, quem é o vaso para contender com o oleiro? Quem é o vaso para dizer eu não gosto disso? Quem é o vaso para dizer eu não costumo com aquilo? Quem é o vaso para dizer mas eu não gostei da forma que tu me fizeste? Ah, igreja, louvado seja Deus, aleluia. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro é o Senhor Jesus Cristo, e o que Ele fazer está bem feito, irmãos, aleluia. E ai de nós se não deixar a ingratidão entrar no nosso coração, irmãos. Quando nós não entendemos, nós pedimos: Deus tem misericórdia. Ele vai lá e amassa. Ele amassa o vaso, irmãos. Ele amassa, amassa. Louvado seja Deus, aleluia. Mas se nós estivermos passando pelo processo de amassar de Deus, é para que nós venhamos compreender a vontade do Pai Celestial. Porque o homem só entende os mistérios de Deus, aleluia, depois que o Senhor amassa, depois que o Senhor purifica, depois que o Senhor lapida, louvado seja Deus, aleluia. Aí sim ele vai ser um vaso de honra na presença do Senhor. Aí sim ele vai ser um vaso na casa de Deus, aleluia, a qual o Senhor vai derramar o azeite e ele vai começar a transportar para aqueles que estão à sua volta. Aí é onde ele vai falar: fulano, eu também era assim. Fulano, eu também acreditava que era assim. Fulano, eu também pensava assim igual você. Mas agora eu estou diferente. Por quê, irmãos? Porque Deus já tinha amassado aquele barro. Aquele barro deu lugar, aquele vaso deu lugar, e o Senhor amassou. E o Senhor encheu do azeite, e Ele está lá testemunhando. E essa é a importância de nós estar na casa de Deus, irmãos. É pedir a Deus para que Deus venha fazer, não a nossa, mas a vontade dEle de ser aperfeiçoada em nossa vida. Porque Deus não quer nós crentes dentro da igreja, louvado seja Deus, aleluia, somente ali ouvindo, somente ouvindo, somente ouvindo, não, irmãos. Deus quer nos levar para anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: quão suaves são os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Quão preciosos são os passos daqueles que anunciam a palavra de Deus, irmãos. Jesus falou, louvado seja Deus, aleluia, sobre a importância, né, irmãos, daquele que prega a palavra de Deus, e quando ele faz um pecador se arrepender do seu pecado, ele cobre multidão de pecado. Às vezes não precisa ser um ímpio que está lá, que nunca aceitou Jesus, não, irmãos. Às vezes é um que já disse que é crente, que está dentro da igreja, mas ele não é convertido, ele não é liberto, ele não é transformado. E quando você prega para ele o verdadeiro evangelho, aí sim, nesse dia, que ele vai se converter a Cristo Jesus, se ele aceitar. Porque muitos pensam que só está na igreja e aceitou Jesus, então não ganhei para Jesus. Mas não, irmão, você ganha para Jesus quando você prega o verdadeiro evangelho. Aquela pessoa está ali condenada ao inferno, porque não está guardando a palavra de Deus. Ele foi ensinado que ele podia fazer de tudo e que ele ia ser salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas você vai lá e fala: para aí, não é assim não. Louvado seja Deus, aleluia. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. E quando você vai abrir a sua boca, você vai falando e a palavra de Deus vai entrando, e Deus pode tocar esse coração e ele se arrepender. E você ganhou esta alma para Jesus, porque é uma alma que estava perecendo. Louvado seja
Fazendo o que, irmãos? Usando a nossa fraca pessoa. Louvado seja Deus. Tem muitos que pensam, mas eu não tenho importância nenhuma na igreja. Mas eu não sirvo para fazer nada na igreja. Quem disse que não, irmãos? Todos nós temos uma importância muito grande na casa de Deus. O que basta é nós aceitar, irmãos, e nos colocar de pé. Porque se eu não me colocar de pé, eu sento numa cadeira da igreja, eu cruzo meus braços e eu vou ficar sendo mesmo um servo inútil. Vou ficar sendo um servo inútil, louvado seja Deus, aleluia. Mas quando eu, louvado seja Deus, me desprender e falar, não, eu quero ser útil na casa de Deus, eu quero ser útil na presença do Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera. Atira pedra, quem quiser atirar pedra, irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Quando você dá fruto para Deus, quando você começa a fazer a diferença, o diabo vai se levantar. Porque não tem essa árvore que ela é bonita, cheia de fruto, que ninguém não vai notar e não vai chamar a atenção, irmãos. Quando você às vezes está ali no seu cantinho, não está fazendo a obra de Deus, você está ali desconcertado, ninguém nem te nota. Louvado seja Deus, aleluia. Passa para a perseguição, passa porque o diabo quer enganar a todos, né? Quer tragar a todos. Mas quando você começa a se colocar de pé, aí vem o levante do diabo. Aí vem palavras contrárias. Aí como não basta o diabo usar pessoas da família, o diabo também começa a usar pessoas no meio da rua. Quando o diabo vê que usou pessoas na família e não te parou, ele começa a usar pessoas na rua. Quando ele vê que não conseguiu com pessoas na rua, ele começa a vir te acusar na sua mente. Ele começa a jogar seta. Ele começa a querer fazer você duvidar, fazer você parar. Louvado seja Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer que o caminho sim é de pedras e de espinho, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem consumado a fé daqueles que confiam nele. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem consumado a nossa fé, igreja, aleluia. E é Ele que dá o fortalecimento, e nós devemos estar ligados no Senhor e desligar aqui da terra, senão nós tropeçamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas que já pararam de fazer a obra de Deus por causa das perseguições. Quantas pessoas que pararam, louvado seja Deus, aleluia, de fazer aquilo que Deus quer por causa das palavras que vêm direcionadas contra a sua vida. Mas não, irmãos, nós estamos servindo um Deus vivo e poderoso, como nós lemos aqui, um Deus que fez o vento parar, que faz o mar se abrir, louvado seja Deus. Não tem nada de tão impossível que Deus não possa fazer, irmãos. Tudo Ele pode fazer por nós. E às vezes nós paramos, nós duvidamos por causa da incredulidade do nosso coração, por causa da nossa falta de fé, louvado seja Deus, aleluia. Porque Jesus falou, se creres e não duvidares, verás a glória de Deus. Se creres, irmãos, e não duvidares. Logo, se você fala que crê, mas se há dúvida no teu coração, você pode dizer para o irmão, para a irmã pode falar, mas a irmã, mas o irmão tem tanta fé nas suas palavras. Mas isso não é o suficiente não, igreja. Porque Deus, Ele vai além das suas palavras. Deus, Ele sonda o íntimo do seu coração. E quando a fé está ardente no seu coração, aleluia, louvado seja Deus, esta fé alcança o trono de Deus, irmãos. Essa fé alcança, louvado seja Deus, até o trono de Deus. E é como o Senhor falou para aquela mulher que estava com o seu fluxo de sangue, né? Aquela mulher que já estava desesperançada, sem recursos, sem esperança, não tinha nada e nem ninguém que podia fazer nada por ela. Há 12 anos sofrendo. E todo mundo no meio daquela multidão passava perto de Jesus, esbarravam dali, esbarravam de lá, eram os discípulos, era o povo querendo ser curado, mas houve um destaque, houve uma diferença. Naquela mulher tocou em Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. A igreja pode estar cheia de muita gente, todo mundo com fé, todo mundo dizendo que está crendo, todo mundo está adorando, todo mundo está pedindo uma bênção para Deus, mas eu quero te dizer que sempre tem na igreja aquele que a sua fé está transbordante, aquele que a sua fé está como chama no seu coração, aleluia. E esses o Senhor tem mandado o anjo tocar. Esses o Senhor tem ordenado o anjo para entregar a vitória, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. O anjo
pensando, ah, mas quando eu estiver nessa situação, quando eu chegar em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos. Para de pensar por si mesmo. Para de querer levar a sua cruz sozinho. Louvado seja Deus, aleluia. Para de querer colocar a sua mão à frente da mão de Deus. Deixa Deus agir por ti. Deixa Deus pelejar por você. Deixa Deus pelejar na tua causa. Deixa Deus pelejar na tua saúde. Deixa Deus pelejar no teu trabalho, na tua necessidade. Coloca Deus acima e à frente de tudo. Louvado seja Deus. Aprenda a confiar em Deus, irmãos, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Se você não deixar Deus agir, se você agir, você sempre vai ver a sua mão agir. Você sempre vai ver a sua interferência. Mas quando você deixar Deus na frente, aleluia, no tempo de Deus, espera o tempo de Deus. Ah, mas Deus está demorando, eu estou sufocado, eu estou desesperado, eu estou afadigado, eu quero falar, eu quero agir, eu quero fazer algo. Não, irmãos. Deus, Ele sabe a hora certa. Deus, Ele sabe o momento certo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O pensamento de Deus não é o teu pensamento. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora certa de trabalhar. Espera somente o tempo de Deus na tua vida. Espera o tempo de Deus, aleluia, para que você venha testemunhar mais na frente o que Deus fez na tua vida. Para que você venha testemunhar com grandes coisas fez o Senhor por nós, quantas coisas o Senhor fez por ti. Todos que não têm testemunho
olhos espirituais, não. Quando o homem ele olha com os olhos carnais, ele tem medo. Quando o homem olha com os olhos carnais, ele não acredita, ele não consegue crer no poder de Deus. Mas quando o homem ele olha com os olhos espirituais, aleluia, como o Senhor mostrou para Eliseu. Quando Eliseu estava, aleluia, mais Geazi, e Geazi olhava e viu aquele grande exército cercando, e quando ele olhou só tinha ele e Eliseu, e ele falava: meu Senhor, olha a multidão de soldados, olha a multidão de gente. E foi quando o Senhor, Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja, aleluia. Eliseu estava olhando com o olho espiritual, irmãos. Eliseu estava olhando que tinha anjos de Deus, que tinha o poder de Deus, que estava ali com ele. Mas Geazi não via isso. Geazi olhava com os olhos carnais. Quantos crentes que estão olhando como Geazi dentro das igrejas, ele só vê problema, 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 mas ele não está conseguindo ver o Deus que ele serve, irmãos. Ele está todo dia na igreja, está todo dia orando, mas ele não está conseguindo ver o poder de Deus, igreja. Aleluia. E o Senhor falou, Eliseu falou: o Senhor abre os olhos do moço. E os olhos dele foram abertos, irmãos, e ele viu aqueles soldados. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que buscar para que os nossos olhos espirituais venham ser abertos, irmãos. Louvado seja Deus. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo lá fora. Maior é o que está conosco, igreja. Louvado seja Deus, aleluia, do que o problema que pode vir dentro da sua casa, do que o problema que você enfrenta no meio da sua família, do que essa tempestade pode ser qualquer coisa, pode ser no seu emprego, pode ser na sua vida espiritual, sentimental, financeira e física, pode ser o levante do diabo, pode ser seta na sua mente para você desistir, para você não orar, para colocar medo em você pelas madrugadas, pode ser o que for. Não olhe, irmãos, com os olhos carnais, olha com os olhos espirituais e você verá o grande mover do Senhor. Aleluia. Foi isso que o Senhor falou para os discípulos, quando os discípulos estavam ali, aleluia, preocupados, desesperados com aquela situação, quem sabe já pensando que eles iriam perecer. E o Senhor falou com eles: porque temeis, homens de pequena fé, porque temeis, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor levantou e repreendeu o vento, e eles se maravilharam: mas que homem é esse? Que homem é esse? Louvado seja Deus, aleluia, que até o vento lhe obedece. Que homem é esse, aleluia, que pode fazer um problema ser resolvido na vida do irmão, na vida da irmã? Que homem é esse que pode fazer o impossível na tua vida? Que homem é esse que pode converter os seus familiares, que pode, aleluia, dar saúde a você? Que homem é esse que pode resolver o teu problema? Não é um Deus desconhecido, não, igreja. Não é um Deus que estava operando lá no passado e hoje não existe mais. Não é um Deus que operou lá no passado, aleluia, e hoje não está mais em nosso meio, não, irmãos. Eu não estou falando de outro, porque não há outro evangelho, aleluia, louvado seja Deus. Não há uma outra palavra, a palavra é a mesma. E se a palavra é a mesma, o poder é o mesmo. E se o poder é o mesmo, nosso Deus, ele é o mesmo e não mudou, aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus,
privilégio, né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Pega nas tuas mãos o seu voto, o seu dízimo, a sua oferta. Vamos apresentar para Deus. Você que não tem, levanta as suas mãos para cima.